como o pastor mesmo diz, angustiado. Nós precisamos ter um coração repleto de paz. Quem serve ao Senhor, homem e mulher, nós, igreja que servimos ao Senhor, nós que somos crentes em Jesus, nós que somos templo do Espírito Santo de Deus, se nós não tivermos paz no coração, pode ser um sinal de que o Espírito Santo não está habitando de forma 100% dentro de nós. Porque o Espírito Santo, quando ele habita em nós, ele é paz. Se você não tem paz, será que ele está 100% habitando dentro de você e de mim? Se depender de vós, terei paz com todos os homens. A palavra nos ensina. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Lucas, Lucas 15. Oh Senhor, eu quero te agradecer, Pai querido, que nesta noite o Senhor nos reuniu aqui na tua casa para falar aos nossos corações. Que o Senhor possa repreender todo o mal, todo o levantar do inimigo. Que o Senhor possa tirar todo espírito de angústia, todo espírito de preocupação. Às vezes tem pessoas aqui que o coração está apertado, arrochado. Irmãos que estão preocupados com o dia de amanhã, preocupados com o que será amanhã, o que vai acontecer. Às vezes tem irmãos aqui que estão preocupados porque o relacionamento não vai bem, a vida financeira está com problema. Meu Deus, que nessa hora o Senhor possa tirar toda essa inquietude em nome de Jesus e o Senhor possa colocar paz. Meu Deus, coloca paz em nossos corações de uma forma que nós venhamos sentir a tua presença, Senhor, queimando dentro de nós, meu Pai. Oh Senhor, como nós vamos receber a tua palavra se nós não temos paz? Senhor, tem misericórdia, desocupa cada coração, desocupa da angústia, desocupa da preocupação, dos medos. Oh Senhor, tem misericórdia. Prepara nossos corações como uma terra fértil, para que a tua palavra possa ser lançada, para que a semente possa ser lançada e ela possa enraizar, dar uma árvore frutífera e lançar muitas sementes, meu Pai, no nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Quem está em paz? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá no livro de Lucas 15. Eu vou ler aqui, meus irmãos, duas passagens. A primeira vai ser a parábola do filho pródigo. Eu vou começar no 15 e vou até eu vou começar no 11 e vou até o versículo 14. E depois nós vamos ler a parábola da dracma perdida, que fica logo acima. A palavra do Senhor diz: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu suas propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente por muito tempo. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso ele foi empregar-se com um cidadão daquela região, que o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Agora nós vamos ver aqui acima no versículo 8, que fala da parábola da dracma perdida. Ou qual a mulher, versículo 8, ou qual a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra,
reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha dracma perdida. Meus queridos e minhas queridas, nós vamos estar aqui. Por que eu escolhi duas parábolas de Jesus? Porque uma parábola fala de perdas e a outra parábola fala de uma diligência, de uma busca incessante daquilo que se perdeu. Então, esta noite, o Espírito Santo de Deus está trazendo para nós aqui uma profecia maravilhosa. Hoje eu vim aqui nesta noite como uma profeta do Senhor para poder profetizar sobre a vida da igreja. E a profecia que o Senhor vai estar me usando para trazer nesta igreja hoje, nesta noite, é a maior profecia que não tem como não se cumprir. É a palavra de Deus. É como o pastor mesmo disse, a maior profecia é a palavra de Deus, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que volte atrás daquilo que ele prometeu, das suas promessas que está na palavra. Então tudo que for dito aqui nesta noite, que vinha da parte da palavra de Deus, é uma profecia sobre a sua vida. Talvez muitos vieram aqui hoje, talvez esperando uma profecia da chave da casa, da chave de um carro, entregar uma vitória sobre a vida financeira. Talvez alguns venham à igreja buscando uma profecia desse tipo. E eu sei que Deus ainda é capaz de fazer todas as coisas do jeito dele. Mas nesta noite, a profecia que o Senhor vai trazer para nós nesta noite é sobre perdas e diligência de busca do que se perdeu. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Amados, olha o tema que eu trouxe, que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quantos aqui querem reencontrar o seu caminho? Quantos aqui? Que às vezes a gente se perde. A gente se perde no medo, na angústia, no desespero, na desesperança. A gente se perde no relacionamento conjugal. A gente se perde no relacionamento familiar. A gente se perde dentro da igreja. O pastor hoje disse aqui, está dentro da igreja, mas o Espírito Santo está longe. Então às vezes a gente se perde dentro da igreja. A gente se perde muito fácil. E muitas vezes nós estamos perdidos e nós nem percebemos que nós estamos nos perdendo. Olha esse filho, ele já estava no caminho de perdição e não percebeu. Foi lá, me dá o que é meu. Ele já, antes mesmo dele pedir para o pai que ele queria a herança dele, a parte dele, ele já estava perdido dentro da casa do pai. Porque senão ele não teria chegado ao ponto de pedir a parte dele e sair e gastar absolutamente. Ele já estava perdido dentro da casa do pai. Então muitas vezes nós estamos perdidos. Eu vejo casamentos onde o casal está perdido. Estão juntos, entram até de mãos dadas dentro da igreja, mas estão perdidos dentro do relacionamento. Já não tem mais respeito com o outro, já não tem mais carinho com o outro. E a família vai recebendo tudo aquilo, os filhos vão recebendo tudo aquilo. Tem pessoas que já estão perdidas na sua vida financeira, estão perdidas na sua vida espiritual. Outros já perderam os seus sonhos há muito tempo, já nem sabem mais o que sonhar, se perderam no processo, como o pastor falou. Então, para reencontrar o seu caminho, precisa reconhecer o seu erro. Olha só, para reencontrar o caminho, precisa de reconhecer o erro, precisa de reconhecer aonde se perdeu. E muitas vezes nós vamos levando a vida e nós não vamos
estamos vendo, observando e analisando onde nós estamos, o que está acontecendo, a gente vai aceitando tudo. A gente vai aceitando tudo. O filho pródigo foi aceitando tudo. Ele chegou a cuidar de porcos, o que era uma vergonha, uma humilhação para o judeu. Depois de cuidar dos porcos, ele já estava comendo a comida, desejando comer a comida dos porcos, e nem isso a palavra diz que ele ganhou. Olha o nível que ele chegou. Então aqui nós estamos falando de perdas. A primeira dracma que o filho pródigo perdeu foi as perdas de recursos materiais. A partir do momento que ele pediu o que é dele, que ele já saiu para o mundo, ele já começou a gastar o seu dinheiro de uma forma irresponsável. E eu fico olhando quantos de nós não estamos com a nossa vida financeira destroçadas, descontroladas, porque nós não temos responsabilidade para administrar os nossos bens materiais. E nós já estamos lotados de dívidas. Cartão de crédito já está com juro há muito tempo, correndo juro. O nosso nome já foi lá no Serasa, pro SPC, e a gente batendo na porta e cobrando pano de prato, cobrando a Natura. É Natura, né? E cobrando a Natura e batendo na porta, um que cobra daqui, uma caixinha que chega dali. E a gente transfere para quem? Para quem que a gente transfere? É o diabo. É o diabo que está tocando nas minhas finanças. Agora, se eu sou a serva de Deus, eu tenho o selo do Espírito Santo de Efésios 6,3 na minha testa, que o Senhor fala na palavra diz que eu sou selada. Então a minha vida financeira está desse jeito. Eu tive um comportamento do filho pródigo, administrei de forma irresponsável, e agora não sou eu? Agora é Satanás que tocou nas minhas finanças? Precisamos entender o erro para reencontrar o caminho. Então deixe de transferir. Até que ele chegou na fome e na miséria. Quando ele chegou na fome e na miséria, veio a segunda dracma perdida, a dignidade. Vocês já viram que é assim? A gente vai perdendo os bens materiais, vai administrando a vida de forma irresponsável, compra o que não pode, compra o que não dá para pagar. E aí depois, quando chega numa situação que o filho pródigo chegou, que gastou tudo de forma dissoluta, de forma irresponsável, a fome bateu na porta e ele perdeu a dignidade. Ele perdeu a dignidade de um jeito que ele foi trabalhar como um cidadão, e lá ele foi cuidar de porcos, e para o judeu isso era uma humilhação, porque os porcos eram tidos como animais imundos, e agora o judeu que era puro estava ali cuidando de porcos. E se não bastasse a humilhação, agora ele está passando fome e ele deseja comer a comida dos porcos, mas nem isso ele consegue. A situação que ele mesmo, com o comportamento dele, levou ele, é uma situação que ele perdeu a dignidade. Eu não sei vocês, mas eu já vivi isso muitos anos atrás, antes de conhecer Jesus, e hoje eu me deparo com muitas pessoas nessa situação, e dentro da igreja, se envolve tanto com irresponsabilidade, uma má administração tão grande dos seus bens materiais, que vai perdendo tudo, chega um ponto que perde a dignidade. A esposa não respeita mais, os vizinhos não respeitam, os cunhados não respeitam, a família não respeita, os amigos. Não, lá já vem aquele cara, ó. Já vem ele para pedir, já vem ele para chorar, já vem ele contar as lamúrias dele. Não, ele está chegando, eu vou levantar e vou sair. Perdeu a dignidade. E a perda, a terceira dracma, é a perda do
ele perdeu essa conexão com a família dele. Quantos de nós não passam por essa mesma situação? Perde a conexão com a família. O pai não sabe nem o que se passa com os filhos. Os filhos não compartilham nada com os pais. A esposa não sabe o que ele passou durante o dia. Ele também chega em casa, não dá abertura para ela contar como foi o dia dela. Todo mundo se olha, se cumprimenta. Cada um tem a sua vida, cada um tem as suas coisas para cuidar. E aquela família que está morando na mesma casa já há muito tempo perdeu a conexão. E aí? Como que uma família que serve a Deus, que está na presença do Senhor, eles não conseguem ter uma conexão de família? Esses filhos, a responsabilidade de educar é sua. Você que tem que cuidar. Ela está com esse comportamento porque você não educou essa menina. E aí começa a cobrança. Um vai transferindo para o outro, para o outro. E o filho pródigo, ele perdeu essa conexão com a família. Ele perdeu essa conexão com o pai. E se nós perdemos a conexão com a família, como é que nós vamos ter conexão com Deus? Eu pergunto nesta noite, se dentro da sua casa, se dentro da sua família, não existe conexão entre o casal, não existe conexão entre os filhos, não existe conexão como família, como que vai existir uma conexão com Deus? A irmã está dizendo ali que não, que é impossível, né? Mas eu, como pastora, e eu acredito que o pastor aqui, a pastora também, e vocês também, conhecem muita gente que é assim. Eu conheço um irmão dentro da igreja que os filhos me disseram: pastora, me dá vontade de morar dentro da igreja. Porque lá na igreja meu pai prega que é uma maravilha. Os irmãos todos gostam dele, ele abraça todo mundo, conversa com todos. Mas lá na nossa casa, mamãe chora todo dia. Quando chega em casa, a gente tem que baixar a cabeça, caçar um cantinho e ficar quietinho. Quando ele fala oi, a gente já tem que estar de frente para ele, pronto para atendê-lo. Eu queria ficar na igreja. Essa pessoa disse para mim: eu queria ficar na igreja, porque lá tem família. Lá nós somos famílias. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço muita gente assim. O pastor falou uma palavra muito interessante: processo. Para ter uma família alinhada e ajustada com Deus, existe um processo que precisa passar. E nesse processo, existem coisas que nós temos que abrir mão. Nós temos que abrir mão do nosso eu. Nós temos que abrir mão da nossa vontade. Porque agora não sou só eu. Eu tenho meu marido. Agora não é só ele, eu tenho esposa. Agora também nós temos filhos. Então nós temos que abrir mão. Nós temos que ceder. Nós temos que dividir. Nós temos que um ajudar o outro. Tem que ter uma troca, um apoio mútuo. É um processo. Existe um momento de dar o ombro para o outro chorar. Existe um momento de sentar e falar: o que está acontecendo com você, minha querida? Eu tenho visto que você está angustiada, nervosa. Senta aqui, vamos conversar. E ali ela tem confiança de se abrir. E o marido também está angustiado. E ele chama, senta, conversa, apoia, vê o que está acontecendo, o que nós como famílias podemos fazer para te ajudar. O filho pródigo foi por um caminho de solidão, onde ele estava num lugar que tinha muita gente, mas ele estava na solidão. Muitas vezes as pessoas hoje estão vivendo assim. Em volta, muita gente, mas uma solidão tão grande dentro de si, que a pessoa perde a conexão com a família, com os amigos, até com ele mesmo. Então essa dracma é muito importante, a dracma do relacionamento perdido. E ali a quarta
perda da identidade. A jornada do filho pródigo também representa uma perda de identidade. E o que é a jornada dele? Representa uma perda de identidade. A partir do momento que ele saiu da casa do pai, a partir do momento que ele saiu do aconchego do lar, do acolhimento, aquele ambiente de paz, aquele ambiente de segurança, aquele ambiente de proteção, onde existiam princípios e valores que eram seguidos. Para que aquela paz, aquela segurança existisse, precisava de seguir princípios e valores. Então, quando o filho pródigo sai da casa do pai, ele começa a negociar os valores dele. Ele começa a negociar os princípios que ele aprendeu. E aí lá fora, quando ele começa a negociar isso, ele começa a perder, deixar os seus valores de um lado e começar a viver os valores que as pessoas estabeleciam para ele. Então, para quem perdeu a dignidade, a identidade é só mais um passo para se perder. Porque quando você perde a dignidade, como é que você queimou valores e princípios? E a nossa identidade é isso, é a construção ao longo da nossa vida dos valores e dos princípios que nós aprendemos no seio da família, depois nós aprendemos na igreja, aprendemos na palavra de Deus. Nós vamos criando e fortalecendo nossos princípios, e quando nós começamos a ter uma vida irresponsável, nós perdemos bens materiais, nós perdemos a nossa dignidade, nós perdemos depois os relacionamentos. E agora a identidade. A pessoa que chega no ponto que esse filho pródigo chegou de perder a identidade, porque teve que negociar os princípios e os seus valores, a grande maioria que vai para o meu consultório são pessoas que estão com depressão. Perdeu a identidade é o primeiro passo para a depressão. Ansiedade, síndrome do pânico, porque agora não é mais ele, com os princípios que ele aprendeu. Agora ele tem que deixar tudo de lado e viver o que os outros estão dizendo para ele viver. E você já imaginou você deixar de viver um princípio seu, porque você perdeu sua dignidade? Não tem como mais você se impor e você ouvir o princípio do mundo lá fora e ter que assumir, aceitar e viver aquilo. A pessoa se destrói emocionalmente, ela se destrói espiritualmente. É impossível perder a identidade e permanecer com a sua mente, com o seu espiritual, com o seu emocional. Se não estiver abalado, é impossível permanecer equilibrado. Desalinhamento com o seu propósito. Ele se desviou dos seus valores e ensinamentos com os quais foi criado, perdendo sua identidade como filho amado. Que coisa triste, hein? Lá ele era o filho amado, agora ele perdeu tudo. Agora ele entra em crise. A perda da herança, a dignidade e os relacionamentos o levou a uma crise pessoal profunda. Depressão, ansiedade. Pastor, você já viu que agora aflorou a depressão? Aflorou a ansiedade? Não é, minha pastora? Síndrome do pânico? Eu não vou arriscar perguntar aqui não, que não é esse o meu papel. Mas se eu arriscar perguntar, quem tem ansiedade aqui? Quem tem crise de ansiedade? Eu não vou perguntar. Mas pela experiência que eu tenho, nesse número de pessoas aqui, se não tiver 3, 4, é isso que está acontecendo. Crise pessoal. Mas vocês viram aí a pessoa chega e fala: eu não sei porquê, depressão é coisa do diabo. Depressão não é coisa do diabo. Eu não estou aqui. Depressão não é coisa do diabo, no sentido de que nós, com todo o nosso comportamento, o nosso passo a passo, é que nos leva a essa crise pessoal. Vocês podem ver que o filho pródigo, ele tinha tudo, mas lá dentro da casa do pai mesmo, ele já estava se perdendo. E ele veio passo a passo, ele mesmo foi caminhando na desconstrução, ele mesmo foi
está ao derredor? Sim. Ele procura uma brecha, ele entra? Sim. Não estou discutindo isso, não. O que eu estou dizendo é que quem está dando a brecha ali é o filho pródigo. Ele, com o comportamento dele, com as escolhas dele, com a decisão dele, é que foi levando ele onde ele chegou. Então a responsabilidade é nossa. A autorresponsabilidade de estar onde nós estamos é nossa. Só que o tema dessa noite é reconhecer o nosso erro para poder reconstruir o seu caminho, o meu caminho. Nós temos chance de reconstrução. O Senhor pega todos os nossos pecados e lança no mar do esquecimento, e nós temos a oportunidade de começar tudo novamente. Só que precisa de ter esse reconhecimento. Mas existem pessoas, e muitos de nós, que têm esse comportamento todo, mas não assumem. Não assume, é queixo duro mesmo, como a minha avózinha dizia. É pessoa dura, de coração duro. Aí Deus fala que ele é o martelo que quebra a pedra. Aí o coração é duro, Deus é o martelo que quebra a pedra. Aí, coração duro, sentiu o desejo de comer as alfarrobas dos porcos. Deus quebrou tanto o coração daquele homem que nem isso deram para ele comer, nem a comida dos porcos Deus permitiu ele comer, porque coração duro. Então deixa eu trabalhar esse coração duro. Meu Deus, aleluia. Ele é o martelo que quebra a pedra. Perda da paz interior. A vida desregrada e as suas consequências causaram uma profunda perda da paz interior ao filho pródigo. É o que eu falei no início do culto. Quando perde a paz interior, perdeu tudo. A pessoa que perde a paz interior, você olha nela e já vê que ela já está totalmente tomada pela ansiedade. Só que você vê o jeito dela olhar e falar, você vê que ele não está bem, que ela não está bem, que aquela pessoa perdeu a paz interior. Tudo que vai mexer, perde aquela paz. Tudo que vai tratar, perde aquela paz. Então, tudo que o filho pródigo fez, ele chegou no ponto de perder a paz interior. E aí, às vezes, a gente pergunta assim: eu não sei por que eu perdi minha paz interior. Eu não tenho paz na minha casa, eu não tenho paz no meu trabalho, eu não tenho paz em lugar nenhum. Onde eu vou, o diabo, o inimigo se levanta contra mim. Imagina o filho pródigo chegando aqui hoje falando isso, e nós não conhecemos a história dele. Oh, coitado, é o inimigo mesmo. Ele está acabando de relatar que perdeu a paz. Mas na palavra está registrado o passo a passo dele. Agora imagine ele vindo aqui hoje e falando que perdeu a paz interior, que perdeu a família, que perdeu a identidade, que o inimigo tirou tudo dele. Aí vocês que leem a Bíblia vão falar: peraí, filho pródigo, qual é o seu nome? Meu nome é João. Peraí, João, a palavra está dizendo que você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso e chegou até aqui. A palavra está nos sinalizando o que você fez. O seu comportamento é que levou você a perder a família, perder os bens materiais, perder a paz, perder a sua identidade. Você deu brecha, o inimigo entrou em alguma brecha? Sim, o inimigo entra mesmo. Mas os passos, as decisões e as atitudes, filho pródigo, João, é sua, foram suas. Aqui na Bíblia, deixa eu ler para você. Aí ele vai cair em si. Como ele caiu em si aqui e diz que voltou. Eu preciso voltar para a casa do pai. Quando diz que ele caiu em si, ele entendeu os erros, o comportamento nocivo. Ele entendeu que tudo que ele fez, agora a consequência bateu a porta. A conta chegou para ele. A conta chega. Colesterol, diabetes, pressão alta. É a conta chegando. Do que, olha? O que você alimentou 20, 30 anos? O que você está fazendo com o seu corpo hoje? Caminha? Faz uma corrida? Pedala na bike? É a conta chegando. A consequência. Todo
as atitudes têm consequências. Nós precisamos, como filho pródigo, cair em si. E aquela mulher da dracma perdida, ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma dracma. E ela se posicionou de forma diligente para encontrar essa dracma. A palavra diz, e eu já estou finalizando, que ela pegou uma vassoura, ela pegou uma candeia, e ela começou a varrer a casa. Ela começou a procurar, a iluminar toda aquela casa, à procura do que ela tinha perdido. Olha o que o Senhor está falando para mim e para você. Eu não sei a dracma que você perdeu ao longo da sua vida. Eu não sei se foi a dracma da família, se foi a dracma do desejo pelo esposo, ou do esposo pela esposa. Eu não sei se foi a dracma pelos filhos, do abandono. Eu não sei se foi a dracma na vida profissional, espiritual. Eu não sei qual foi a dracma, se é a sua saúde, na questão de alimentação. Eu não sei qual foi a dracma que você perdeu. Eu sei de uma coisa, que esta mulher, ela entendeu que ela havia perdido essa dracma, e ela entendeu a importância que essa dracma tinha para ela. E ela foi e criou toda uma estratégia para ela encontrar a dracma perdida. Ela viu a importância que aquela dracma tinha. Às vezes a gente perde as coisas porque nós não damos importância. Às vezes nós desvalorizamos tanto alguém que está do nosso lado, fazendo tudo por nós. Às vezes nós desvalorizamos tanto as pessoas que estão conosco, seguindo o nosso sonho, seguindo a nossa visão, sendo estrutura para que o nosso sonho, a nossa visão se realize. E às vezes nós desvalorizamos tanto aquela pessoa que está ali sendo a estrutura para que o meu sonho, a minha visão se realiza. A gente desvaloriza. E aí um dia aquela pessoa se vai. Quando aquela pessoa se vai, aquela estrutura toda movimenta. E aí você fala, opa, por que está assim? Ah, foi porque a pessoa que estava aqui foi embora. Aí sim, sente a falta da perda. Aí sim, começa a valorizar aquilo que tinha. Nós precisamos aprender a valorizar as pessoas que estão ao nosso lado. Nós precisamos aprender a valorizar aquelas pessoas que estão ali servindo de estrutura, de base, para que nossos sonhos se realizem. O marido sai para trabalhar. Muitas esposas chegam em casa lavando, passando e cozinhando, deixando roupinha limpa, para ele no outro dia se vestir, educa os filhos, cuida da casa, para ele se realizar no trabalho dele. E às vezes o homem não valoriza todo esse trabalho dela, ou às vezes ela não valoriza o trabalho do homem que trabalha, dá condições para ela estudar, dá condições para ela fazer um curso, coloca uma pessoa para ajudar a cuidar dos filhos, e ela não valoriza tudo aquilo. O ser humano, nós somos muito propensos a não reconhecer o valor do outro. Então de repente essa dracma perdida foi a que você está procurando. Mas você sabe por que a mulher saiu para procurar a dracma? Porque ela viu a importância daquela perda. Ela viu a importância daquela perda. E aí ela montou toda essa estratégia. Vou varrer, vou pegar a candeia e iluminar, para me encontrar o que eu perdi. Nós podemos sim voltar e resgatar tudo aquilo que nós, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, jogamos fora. Quem aqui conhece alguém que desprezou alguém que apoiava em tudo? Alguém conhece? Alguém mais? 2? Alguém mais? 3? Alguém mais tem essa experiência de alguém que fez tudo e se dispôs em tudo e foi desvalorizada? E detalhe, às vezes é comigo. Eu me desvalorizo. Eu me pego de mim mesma. Eu abandono a mim mesma.
deixo para trás. Eu me perco de mim mesma, porque eu negociei todos os meus princípios e meus valores. A gente negocia princípios e valores na empresa. Ah, não, mas meus princípios não permitem que eu faça isso. Ah, mas aqui na empresa eu vou fazer, porque eu não posso perder o emprego. Ah, não, se eu não for legal aqui com as meninas, elas vão me chamar de chato. Eu sou homem casado, então vou ser legal aqui com elas, vou bater papo, vou sorrir, vou ser tipo um solteirão. Estou quebrando meus princípios. E todas as vezes que você quebra um princípio, o princípio te quebra. Todas as vezes. O que fazer para reencontrar o caminho? A mulher varre a casa e busca com diligência até achar. O filho pródigo caiu em si. O profeta disse ao discípulo, o profeta Eliseu, o discípulo foi lá cortar as toras para fazer uma tenda maior, e o machado caiu na água. Ô profeta, o machado caiu, ele é emprestado, o que eu faço agora? Eliseu chegou e disse assim: onde ele caiu? Precisava entender onde está, onde foi, para que haja, para que o profeta possa fazer ali algo para o machado voltar. Ele jogou um ramo na água para o machado vir à superfície, mas antes ele perguntou: onde caiu? Onde foi que você perdeu sua dracma? Onde foi que você se permitiu negociar os seus princípios? Onde foi que você perdeu o respeito? Onde foi que você negociou e abandonou seus valores e agora está perdida sem saber o que faz porque perdeu a paz? O profeta perguntou: onde caiu? O Pedro fala aos israelitas: arrependam-se, voltem para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Arrependimento. Depois de toda essa análise, o filho pródigo se arrependeu e voltou para consertar tudo aquilo que ele fez de errado. Arrependimento, meus queridos. E todos os nossos pecados vão ser cancelados e Deus vai nos ajudar a refazer um novo caminho. Em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé? Oh, aleluia.